Olá, dessa vez o Plano News Entrevista recebe Fabiola Bastos, esposa do Vaguinho. É um prazer ter você aqui. Prazer é meu. Que bom receber você. Muito obrigada por aceitar falar com a gente. Eu que agradeço o carinho de vocês. Estou sempre ligadinha, antenadinha no Plano News. Obrigada. Bom, a primeira pergunta que eu queria te fazer é como foi a sua conversão? Seu encontro com Deus. Bom, a minha conversão se deu por conta, na verdade, da depressão que eu tive, né? Na verdade, por conta da separação a princípio, que eu e meu esposo, o cantor Vaguinho, nos separamos e junto com a separação veio a depressão e através dessa depressão, dessa situação que eu passei, eu recebi um convite de uma amiga para ir numa igreja e senti, né, o desejo de ir, entrei numa igreja, numa tarde de oração. A partir daquele dia minha vida mudou, foi no dia que eu aceitei Jesus, numa tarde de oração. Depois de 3 meses trancada dentro de casa, eu entrei numa igreja e ali aceitei Jesus e a partir de então tudo mudou. Então você se converteu primeiro do que ele, né? Eu me converti primeiro do que o Vaguinho. E você buscou a Deus pela conversão do seu marido? Como foi? Vocês ficaram realmente distanciados? Então, quando nós nos conhecemos, nós não éramos crentes, né? Então, eu era modelo, né? Desfilei muitas das vezes, seminua no carnaval, inclusive. A minha vida, só para vocês terem uma noção de como era. Então, quando nós nos conhecemos, ele fazia parte de outra religião, né? De outro movimento espiritual. E quando se deu essa situação da nossa separação, foi a oportunidade que eu tive de conhecer Jesus, né? Então, conheci Jesus, que é uma longa história, né? Conheci Jesus a partir de então. Quando eu ouvi um pastor, um homem de Deus falar, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Essa palavra entrou no meu coração. A partir de então, eu decidi que eu ia buscar pela minha família, que eu ia buscar pelo meu casamento e se deu aí, esse foi o pontapé inicial, né, na minha caminhada com Jesus. E apesar de ter se convertido num momento difícil, assim, de depressão, antes, né, naquele tempo de glamour, você sentia já que havia um vazio na sua vida ou não? Como era? Sim, né? O homem, quando não tem Deus, né, quando não tem Jesus, na verdade, o fim é esse, né? Existem os momentos alegres, entre aspas, né? Mas existia, assim, um momento que eu me encontrava sozinha e, muitas das vezes, chorava. Às vezes não tinha nenhum motivo, né, muito forte para chorar. Chorava porque sentia falta de alguma coisa. Com toda a nossa vida que a gente vivia, a gente sentia falta de... Na verdade, era falta de Deus, né, que a gente tinha. E fala mais um pouco sobre a conversão do seu esposo. Você se converteu primeiro e começou a buscar pelo seu marido. E como foi a conversão dele? Como ele finalmente se rendeu a Jesus? Então, como eu disse, eu fiquei 3 meses em depressão por causa da nossa separação. Nesses 3 meses, inclusive, eu quase tentei um suicídio, né? E, por fim, recebi esse convite para ir numa igreja. Fui na igreja. A partir daquele momento, dessa palavra, né, que o pastor deu, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A partir desse momento, eu aceitei Jesus e ali entendi que tinha uma esperança, né, para o meu casamento, para a minha família. Já tínhamos o nosso filho, que hoje tem 21 anos, né, mas na época tinha 1 ano de idade. E ali eu falei, Senhor, eu quero meu casamento restaurado, eu quero minha família de volta. E eu me lembro que a minha oração era essa, mas eu falava assim, eu não quero meu marido do jeito que ele está, não, porque nós estávamos separados e o Vaguinho ainda estava na prostituição, nas drogas. E eu me lembro que eu falei para Deus, eu quero ele transformado. E então, a partir de então, eu comecei a buscar, orar a Deus. Eu falei, Senhor, as minhas orações eram essas, né? E eu gosto muito de falar sobre isso, não porque... Não é por mim, né? Mas pelo que Deus fez na minha vida e na vida do meu esposo, né? Eu fico até emocionada porque eu vejo, né? Vi e vejo a mão de Deus. Meu esposo era um homem que a sociedade em si, né? Falava, Vaguinho, impossível. Não tem jeito. Não tem jeito. E eu recebi muitas palavras nesse sentido. Fabiola, desiste, Fabiola. Eu tinha 19 anos quando aceitei Jesus. Hoje eu tenho 39 anos. E nem parece, né? Não parece, eu ia falar isso, não parece. Convencida, é brincadeira. Não, mas não parece. E eu me lembro que eu falei, eu tinha 19 anos e as pessoas falavam, você perdeu a sua juventude já com esse cara, ele te abandonou, você tá com um filho.
Mas eu tinha uma promessa, né? E a promessa era essa, que se eu cresce no Senhor Jesus, Ele salvaria a minha casa. E eu me lembro que, para resumir, né? Não dá para dizer que nessa conversa, mas depois de um ano buscando a Deus, eu me lembro que o meu esposo, Vaguinho, ele estava trancado dentro de um quarto de motel. E, como eu disse, a gente estava separado, mas ele tinha desaparecido há 3 dias e ninguém sabia onde ele estava. E a minha sogra falou: Fabiola, eu preciso que você fique comigo, porque meu filho sumiu, ninguém sabe onde ele está. E aí, o Vaguinho não sabia que eu estava na igreja. A gente estava separado, mas ele não sabia. E eu falei para Deus que eu não ia falar para ninguém que eu estava orando pelo nosso casamento, que eu tinha aceitado Jesus. Quando eu ia para a igreja, e se ele me ligasse, né, eu ia para algum lugar que ele não ouvisse o barulho no telefone. Só que ele não sabia. Então, nessa madrugada que ele estava sumido há 3 dias, e eu estava com a minha sogra, 10h30 da noite, meu telefone toca, e era ele. Me ligou porque ele queria se despedir de mim naquela noite. Tinha 3 dias que ele estava dentro de um quarto de motel, cheirando cocaína e bebendo uísque. Então ele me ligou, não foi para pedir oração, porque ele não sabia que eu estava na igreja. Ele me ligou porque ele queria se despedir de mim. Então ele falou: Fabiola, eu estou no motel Condor, no Meia, e eu preciso que você venha ao meu encontro. Eu peguei o carro, né, eu digo isso, até hoje eu não sei ir no Meia, andar no Meia, mas eu peguei o carro e falei: Senhor, me leva. E Deus me levou até aquele motel onde ele estava, trancado há 3 dias. Quando eu cheguei naquele motel, aquele homem famoso, né, adorado por muitos, à beira da morte, à beira da overdose. 3 dias que ele estava trancado nesse quarto de motel, e o olho arregalado, a boca torta, a respiração acelerada. E eu olhei para aquela situação, eu confesso para você que eu achei que o meu esposo ia morrer. Eu estava orando para a libertação dele, mas o que estava diante dos meus olhos era um homem morrendo de overdose. E como eu disse, ele não sabia que eu estava na igreja. E eu cheguei ali e algumas vozes dizendo para mim: não adiantou nada você orar, não adiantou nada você pedir a Deus, esse Deus aí, porque ele está morrendo, vai morrer de overdose. Mas eu sentei na cama de costas para ele estava deitado, e eu comecei a orar. A única coisa que eu podia fazer naquele momento era orar a Deus. E eu falei: Senhor, o Senhor me fez uma promessa, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E eu comecei a orar, e de repente, ele, no meio de um silêncio, ele falou: Fabiola, com a voz muito difícil de falar, com a voz embargada, ele falou assim: Fabiola, eu quero te pedir perdão. Só que naquele momento ele estava à beira da overdose, língua enrolada, boca torta, olho arregalado. Então ele estava, na verdade, se despedindo de mim, tentando falar, mas não conseguia falar. E ele tentando se despedir de mim, ele falou: eu quero te pedir perdão. Me perdoa porque eu fiz isso, me perdoa por isso, por isso, por isso. E eu repito, né, porque as pessoas precisam entender o que aconteceu. Ele estava há 3 dias cheirando cocaína e bebendo uísque. E há 3 dias usando droga. A língua dele enrolada, ele não conseguia nem falar direito. Começou a espumar a sua boca, o olho arregalado, totalmente transformado. Ele tentando se despedir de mim. E eu digo isso todas as vezes que eu conto o nosso testemunho. Eu nunca tinha pregado na minha vida. Eu nunca tinha ganho uma alma para Jesus. Aquela foi a primeira vez que eu preguei, e aquela foi a primeira alma que eu ganhei para Jesus. O meu esposo, à beira da morte, ele falou: Fabiola, não tem mais jeito, me perdoa. E no meio daquela aparente despedida, eu falei: Vaguinho, eu conheço um que pode te ajudar. E ele, sem saber, né, ele falou: quem é que pode me ajudar? Eu já falei para você, eu já tentei de tudo. E eu falei para ele: o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Desse jeito que eu estou te falando, drogado, com a língua enrolada, ele levantou uma das mãos e falou: Jesus, entra agora na minha vida que eu quero ser um novo homem. E a responsabilidade, eu aprendi, é de quem está falando, não é de quem está ouvindo. Como eu disse, ele estava à beira da overdose, ele não conseguia falar. Gente, só que quando ele falou Jesus, quando ele falou esse nome, as seguintes frases: entra agora na minha vida que eu quero ser um novo homem. Não tinha mais língua enrolada, não tinha mais boca torta. O Vaguinho não conseguia ficar de pé, mas quando ele falou Jesus, quando ele confessou Jesus, ele ficou limpinho, como dizem por aí na linguagem popular, careta. Ele ficou limpinho, se colocou de pé, começou a pular e falou: Fabiola, agora eu sou de Jesus. Aí, a partir de então, Deus começou a fazer essa linda obra na vida desse homem, que eu sou muito suspeita de falar, né? Claro, e aí o casamento foi restaurado,
né? E hoje em dia vocês estão à frente de uma igreja, seu esposo está à frente, você como missionária. Fala um pouco pra gente como foi isso, essa mudança total, você já contou, mas como surgiu esse chamado, né? Vocês passaram anos aí, né, de casamento sendo restaurado e tudo, e agora à frente de uma igreja, né, que é a ADVEC do Recreio. Nós estamos à frente, na verdade, de um culto, né? Sim. Nós somos da ADVEC, pastor Silas Malafaia. Certo. E congregamos ali na filial do Recreio, a ADVEC Recreio, que é pastoreada pelo pastor Davi Leal, e o segundo, que é o pastor que é o pastor Bruno Santos, perdão. E nós tivemos a grata, né, felicidade, né, a honra de receber o convite de estar conduzindo o culto, que é chamado Culto do Sobrenatural, toda sexta-feira. E nós estamos ali dirigindo esse culto, é um culto muito especial, né? Um culto mesmo de libertação, de busca, de oração. E o pastor Silas, né, junto com o pastor Davi Leal, né, também nos deram essa oportunidade. Nós estamos ali, tem 2 meses apenas que nós estamos conduzindo esse culto e já temos visto muita coisa, assim, da parte de Deus. E apesar de estar recente, vocês já tinham uma promessa? Como vocês já pensavam, pelo menos assim, em dirigir? Ainda que seja só um culto, mas... Assim, na verdade, para ser sincera, assim, a gente nunca teve essa pretensão, não, né? Assim, a gente está à disponibilidade do reino de Deus, né? Aquilo que Jesus nos conduzia. Eu não posso mentir para você que eu sempre sonhei, né? Então, mas já tive algumas experiências de dirigir casais, eu e o Vaguinho, né? Ministramos em alguns eventos para casais também. Já tive a oportunidade de dirigir consagrações. Mas, assim, a partir de então, eu pensava que a gente ia ficar assim, né? Ele indo ministrar louvores nas igrejas, eu indo pregar. Mas é lógico que é uma honra receber essa oportunidade de estar à frente de um culto, ainda mais sabendo do porte que é, né? Da questão da igreja mesmo, a própria ADVEC, e confiar essa responsabilidade para nós é uma honra, com certeza. E recentemente vocês receberam em um dos cultos o cantor Arlindo Cruz, né? Vocês conhecem a família há muitos anos? Vocês acompanham ele em oração? Como é? Sim, o Arlindo e a Babi, né? Em especial do Vaguinho, mais tempo com o Vaguinho. O Vaguinho, na verdade, foi a pessoa que apresentou a Babi para o Arlindo. Nossa! Na verdade, eles se conheceram através do Vaguinho, né? Do Vaguinho, o Andrezinho também, né? Que faz parte do grupo Molejo, né? Então, assim, são amigos há muitos anos. Então, na verdade, o Andrezinho, junto com o Vaguinho, foram pessoas que apresentaram a Babi para o Arlindo. Então, são amizades de muitos anos, né? Independente de religião, independente disso. São pessoas que nós não éramos evangélicos e já nos conhecíamos. E, independente de depois de nós termos nos convertido, continuamos sempre falando com a Babi. Na verdade, a Babi vira e mexe, sempre me pediu oração. Amiga, ora aí por mim. Eu sempre orando por ela, pelo telefone, indo na minha casa. Então, é uma amizade, na verdade, de muitos anos. E essa questão, né, esse fato do culto, do sobrenatural, de receber a visita, na verdade, a gente convidou eles para outros cultos que a gente nem dirigia. E só que nessa situação, nessa ocasião, como antecedia o aniversário do Arlindo, a Babi, né, mandou mensagem para a gente, falou, ela chama o Vaguinho de meu compadre, né? Meu compadre, eu tô querendo ir no culto aí de vocês, tem algum problema? A gente falou, não tem problema nenhum. E ela falou, não, a gente vai com a nossa fé, com a nossa religião. Não, pode ir independente disso. E ela falou, não, eu quero ir lá para o Arlindo receber uma oração. Amanhã, aniversário dele, seria no dia seguinte. E ela foi, né, na verdade, deu um problema no carro deles. A gente pediu um obreiro para ir lá. O obreiro foi na casa deles, pegou eles junto com o enfermeiro, levou eles para a igreja, para o culto. Coincidentemente, entre aspas, né? Porque eu não acredito em coincidência, né? Acredito no propósito de Deus. Eu seria a preletora daquela noite do culto. E foi eu que ministrei, tive a grata, né, honra de ministrar a palavra naquele dia. Preguei a palavra e a minha amiga Babi estava ali aos prantos, né? Chorando, né? E, de repente, no final do culto, inclusive, né, ela foi à frente, né? Enfim, recebeu uma oração lá. E eu só me lembro das palavras dela, né? Ela, minha amiga, eu nunca tinha visto você pregar. E chorando, falando que recebeu muito de Deus, falando que Deus falou com ela. Foi uma coisa muito gratificante, muito especial. Legal, muito, muito bonito, né? Ver o testemunho de vocês, como que Deus transformou e como Deus está usando você
agora. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso público, falando sobre, bom, com a sua experiência, sobre a importância de não desistir, de buscar, de crer nas promessas do Senhor, seja na área do casamento ou em qualquer outra área. Se Deus fez uma promessa, vale a pena confiar. Fala para... Amém. Eu vou deixar aquilo que Deus colocou no meu coração, que testifica com a minha vida, né? A Bíblia diz, aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu pedi a Deus para que Deus libertasse meu esposo, me desse um marido fiel. Só que Deus fez além do que subiu ao meu coração, além do que os meus olhos espirituais, eles contemplavam. Então é isso que eu quero deixar para você aqui. Eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei qual é o desejo do seu coração, o que você precisa, mas eu creio num Deus que Ele faz além daquilo que você imagina, além daquilo que você espera. E eu quero deixar mais um versículo, né? Salmos 30, versículo 5, né? O versículo da minha vida também. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez você tenha tido uma noite difícil, mas a alegria, ela vem pela manhã. Deus tem uma manhã feliz para você, para sua casa, para sua família. Busca Deus, se apegue a esse Deus, porque Ele tem algo muito além do que você imagina para fazer na sua vida. Ele fez na minha e eu tenho certeza que vai fazer na sua, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Pregadora, se deixar eu vou... Muito obrigada, Fabiola. Glória a Deus. Prazer receber você aqui. Eu que agradeço, Edificou, com certeza, muitas vidas, a minha também. Amém. Eu que agradeço pela honra, né? Vocês me darem essa oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho daquilo que Deus fez, para a honra e glória dele, sempre. Amém. Deus abençoe essa equipe maravilhosa aí. Obrigada. Esse foi mais um Plano News Entrevista. Continue conectado no nosso canal.